logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que fizeram seus comentários no meu canal, muito obrigado. Quero agradecer a todos aqueles que estão participando aí, com comentários, curtindo, se inscrevendo no meu canal. Eu gostaria que antes de começar a lição, se você está chegando aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo aí, você vai gostar muito. E outra, por exemplo, você tem aqueles familiares que não podem vir na escola dominical, que trabalha no domingo, e tem aqueles que, por exemplo, a família tem outras coisas que não podem estar na escola dominical, indique para eles esse meu canal, pois nesse meu canal ele assiste a escola dominical, ele participa da escola dominical, porque eu não faço aqui apenas um esboço para os professores, eu faço de maneira que seja aproveitável para os professores, né, que ministrem essa aula conforme as aulas prontas que eu posto ali no meu site, né, que essas aulas estão todas prontas lá para você retirar ali, fazer as modificações que você achar necessário. Mas também essa aula é uma aula para a família, a escola dominical é muito importante na formação de obreiros. Então diga aí a seus amigos que pode até colocar um pendrive, gravar essa aula e colocar na TV. Põe no seu pendrive aí e coloca na TV, e daí você pode chamar a família e assistir esta aula de escola dominical. E tem mais, aqueles que estão participando têm direito a um certificado nesse seminário. É um seminário super importante que nós vamos estar ensinando nesse trimestre. Igreja, povo escolhido e nomeado de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 2, o fundamento e a edificação da igreja. Nós vamos estar nesse trimestre ensinando passo a passo, né, a igreja, como ela foi fundada, né? O poder de Deus é na igreja. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa lição. E já eu estarei contando uma história aqui de motivação para você, baseado na nossa lição. O texto áureo ele diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela diz o seguinte: a vida do cristão deve estar alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Ele é o alvo da nossa vida. A introdução. Nessa lição veremos sobre qual fundamento a Igreja de Cristo está estabelecida, seu início histórico e as suas prerrogativas. Também veremos as bênçãos atuais que a igreja usufrui. Então nós vamos falar de fundamento, eu vou falar de cultura da época nessa lição. Então eu estou mostrando para vocês aí que o fundamento de uma construção nos dias atuais é o alicerce. Se bate estaca, né? E tantas outras coisas. E nós vamos falar da fundação da época de Cristo, né, do antigo, ali no Antigo Testamento, ali nas antigas civilizações, na civilização romana, em que o alicerce era colocado por uma pedra angular. Eu vou estar explicando no decorrer dessa lição, portanto você não perca. Mas vamos à história de hoje. Havia dois irmãos que desde pequenos aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas, vizinhas separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gados leiteiros e, por serem tão unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo por causa de um erro na contabilidade
que os fez tomar um prejuízo imenso. Então houve uma briga muito feia entre eles. Os dois discutiram e aquela pequena falha se transformou numa troca de ofensas, seguidas por semanas de total silêncio entre eles. Os dois ficaram intrigados, não se falavam mais. E em uma manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido, ele lhe diz: bom dia, estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai adotivo era um carpinteiro muito bom e me ensinou tudo o que sei hoje. Você teria algum serviço para mim? Perguntou o homem. O fazendeiro respondeu: bom dia, na verdade tenho sim. O senhor está vendo aquela fazenda além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia e já faz tempo que não nos falamos. Eu entendo, disse o carpinteiro. E o irmão prosseguiu: eu não suporto mais sair na minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca bem alta. O carpinteiro respondeu: eu entendi. E completou: por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos e as outras ferramentas da fazenda. O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali cortando e medindo madeira o dia todo. Já no final da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído uma pequena ponte e muito linda, ligando as duas margens do riacho. O irmão mais velho ficou irado e falou àquele homem: seu atrevido, sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você construir. Porém, ao olhar novamente para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro. Glória a Deus, disse o irmão, eu já sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo e eu estava com muitas saudades. Você mandou construir essa ponte, mesmo depois dos erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo, irmão. Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas e foi ao encontro dele. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou as costas e quando estava indo embora, ouviu o irmão mais velho dizer: espera aí, senhor, preciso te pagar por esse serviço maravilhoso. Você me ajudou a restaurar meu relacionamento com meu irmão e me fez sentir o quanto é bom ter minha família de volta. Quanto te devo? Então, moral da história: nós precisamos conservar a nossa família. A família é o bem mais precioso que alguém pode ter nesta terra. Porém, muitas vezes, nós criamos inimizades e discussões por motivos tão bobos, esquecendo de que foi Deus quem colocou essas pessoas em nossas vidas. Lidar com a família nem sempre é fácil, pois somos imperfeitos. Mas Jesus nos deu o mandamento de amar e perdoar, independente do que os outros façam, pois Ele fez isso por nós. Então, meus queridos, medite nesta pequena história e vamos valorizar a nossa família, e não somente aquela família. Em vez de construirmos barreira, vamos construir pontes para que nós possamos aprender a viver juntos e aprender a perdoar. O objetivo da primeira parte da lição: explicar quem é a pedra fundamental da igreja. Neste primeiro ponto nós vamos estar explicando quem é a pedra fundamental da igreja. Cristo é a rocha.
Então, se Cristo é a rocha, Cristo é a pedra. Somente através de uma interpretação correta das Escrituras poderemos entender a expressão: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, meus queridos, eu estou colocando para vocês aí, porque muitas pessoas não conseguem entender quando Jesus é a pedra de esquina, quando falamos que Jesus é a pedra angular, mas as pessoas não conseguem visualizar. Então eu coloquei essa pedra aí, era a pedra mais importante. Lá na abertura da lição eu mostrei para vocês os alicerces que são feitos nos dias atuais. E aqui eu estou mostrando para vocês a maneira que era a construção na época do Império Romano. Então era uma pedra bem lapidada que sustentava toda a estrutura. E ela se chamava pedra de esquina porque ela ficava na esquina. Pedra angular porque ela tinha um ângulo para lá, o ângulo, vamos supor que seria 90 graus. Né? Então eu fiz esse ângulo aí para que vocês possam estar vendo, estar entendendo. Vamos entender. Então Pedro não tinha condições de sustentar a igreja. Quando ele diz tu és pedra, porque o nome de Pedro significava pedra também. Pequena pedra, fagulho de pedra. Agora Jesus é a rocha. E aí ele volta para si sobre esta pedra. Quer dizer, sobre Jesus será edificada a igreja. Então, para que vocês entendam, coloquei esta pedra para que vocês entendam o que é a pedra do fundamento aqui. A pedra do fundamento, a pedra fundamental da nossa fé é Cristo. E como se fazia uma construção? A pedra do fundamento, a pedra fundamental, ela era lapidada para que ela se colocasse ela na esquina, para que ela pudesse sustentar todo o peso do edifício. Então nós estamos vendo que Jesus, o Messias ungido. Então, sendo assim, Jesus é o Messias, e nele todas as promessas de Deus são cumpridas. O povo esperava esse Messias, o ungido, né? O enviado de Deus. Então Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E no 1 e 2, a afirmação de Pedro. Após ser indagado por Jesus sobre quem ele era, Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja bem que o relacionamento de Pedro com Cristo, Pedro deixou a pescaria que ele tanto amava para seguir a Cristo, faz com que ele, cheio do Espírito Santo, entenda quem é Jesus, que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Isso aqui é o que? É um ato de fé e a revelação do Pai. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus revela para nós. Então nós precisamos entender para que nós não possamos depois fazer mal interpretação. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque Pedro se aproximou de Cristo e vivia com Cristo. O nosso viver com Cristo faz descobrir segredo do céu, faz com que Deus nos revela a sua grandeza. E Deus havia revelado a Pedro a sua grandeza. E é por isso que Pedro respondeu: quem você diz que eu sou? E vós que Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Somente através da fé podemos reconhecer Jesus como Messias. Somente crendo, meus queridos, a partir do momento que nós baseamos a nossa vida na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, então nós passamos a crer e a ter revelação de Deus em nossa vida. Então, o 1:3 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a pedra de esquina, pedra a qual se colocava nas extremidades para a fundação de um edifício. Acabei de explicar para vocês, estou mostrando a pedra novamente, fiz o desenho aí para que você possa entender. Ela ficava na esquina do prédio, porque muitas vezes, às vezes por falta de conhecimento, nós estamos pensando que Cristo está na esquina da rua, né? Lá no cruzamento, que é isso, que a pedra significa isso. Nada disso. Aqui nós estamos falando da pedra da construção. Da construção da igreja, Jesus é a pedra fundamental. Então, nós precisamos entender, meus filhos, para nós entendermos a Bíblia, as lições vêm nos explicando, nos trazendo grandes clareamento para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. Mas para que nós possamos entender muitas partes da Bíblia, você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é líder de jovens, você que ensina a palavra de Deus,
você precisa entender que muitas coisas nós temos que ir na cultura da época para que nós possamos entender. Então eu já disse que a cultura da época de hoje nós, por exemplo, como vamos fazer uma pedra fundamental, né, para iniciar uma construção, não é da forma que era na antiguidade. Da pedra fundamental da antiguidade era a pedra de esquina. Tendo em vista as características da afirmação, não é a pessoa de Pedro que é a pedra fundamental da igreja, está claro. Pedro era um apóstolo e Jesus Cristo disse que ele é a rocha, Jesus é a rocha, né? Então, pedra de tropeço, nós encontramos cuja pessoa e mistério foram contrários às expectativas dos judeus a respeito do Messias, que, rejeitando pela sua obstinação, não desfrutaram da salvação oferecida. Então, quando diz assim, a pedra de tropeço. O que quer dizer a pedra de tropeço? Para aqueles que não compreenderam, para aqueles que não aceitaram, Jesus, em vez de ser a pedra da edificação, se tornou pedra de tropeço. E é contrário à expectativa dos fariseus. E aí Jesus, por exemplo, traz um evangelho totalmente novo, um evangelho de reconciliação, um evangelho de misericórdia. E aí eles não conseguiram entender. Então, por isso, existem as pedras de tropeço. Então, o objetivo da segunda parte da lição: mostrar que a igreja teve seu início no Pentecoste. Agora nós temos que entender o que é Pentecoste. Porque tem muitos, meus queridos irmãos, muitas pessoas, por exemplo, que são pentecostais, mas aí entra naquele vamos ver e não sabe a origem do Pentecoste. Por que Pentecoste? 2. O início da igreja. Pentecostes. Então, depois da morte e de ressurreição de Jesus, um pequeno grupo de discípulos de quase 120 pessoas esperava em Deus a direção divina e o recebimento da promessa do Pai. Então, nós vemos aqui que depois que Jesus partiu para a glória, então esse grupo de 120 pessoas, eles esperavam a direção para ver o que eles iam fazer. E o que eles fizeram? Foram orar, né? Jesus já tinha se passado 40 dias e agora entrava no 50º dia. Então, por um período aí de 40 dias, Jesus apareceu repetidas vezes. Então, meus queridos, e aí 40 dias Jesus ficou ali aparecendo entre o povo. Então, mas a ordem era permanecer em Jerusalém até que do alto fosse vestido de poder. Isso é a crença da palavra. Lucas escreveu sobre isso. Mas ficar em Jerusalém, quer dizer, não se afaste. Fique em Jerusalém até que seja revestido de poder. E esses 120 ficaram lá à espera. 2.1. A festa de Pentecostes. O nome desse festival vem da palavra grega para 50º. É a festa que era celebrada, né, 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste é uma celebração cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. A Páscoa era uma festa obrigatória. Os judeus viajavam grandes distâncias para se reunir e participar da festa, que foi um momento estratégico para o início do anúncio do Evangelho por parte dos primeiros discípulos, agora revestido de poder. Então, no dia daquela celebração, a descida do Espírito Santo. Então, é no Pentecostes que a igreja tem seu marco de inauguração. Agora, revestido de poder. Então, no Novo Testamento, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes lembra a prontidão do Senhor em prover à igreja o necessário à edificação e ao cumprimento da missão de anunciar que Deus está chamando a todos para dar o arrependimento e a remissão dos pecados. Os profetas tinham previsto um dia quando Deus derramaria de seu Espírito sobre seus líderes, designados reis, sacerdotes e profetas. Lembram que Joel disse que nos últimos dias havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo do Senhor, em que os jovens profetizariam, né? Os velhos teriam sonhos, teriam visão, e aí esse dia
foi quando Pedro disse: olha, vocês estão assustados? Isso aqui está se cumprindo a profecia do profeta Joel. 2.3, crescimento e expansão. Com a descida e derramamento do Espírito Santo, a igreja inicia a sua jornada com as ferramentas necessárias para a boa obra. Então é interessante, meus queridos professores, líderes, pastores, alunos de escola dominical, uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos buscar o enchimento do poder de Deus, buscar também o batismo com o Espírito Santo e buscarmos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa jornada de trabalho nós tenhamos as ferramentas necessárias para a boa obra de Deus. Então nós precisamos estar revestidos. Quando fala assim em revestimento, nós falamos do poder do Espírito em nossas vidas. Dinamis, no grego, traduzido como poder, força e habilidade. O cristão, ele não pode ser fraco, uma vez que ele aceitou a fé e uma vez que ele está revestido do poder de Deus. Então Deus, através do seu Santo Espírito, ele capacita o cristão para a sua obra. Então quando você busca, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então nós precisamos termos preocupação e desejo de sermos revestidos do poder do alto. Pois após a descida do Espírito e subsequente aos anúncios do Evangelho, quase 3.000 almas se converteram em Jerusalém, mostrando que somente através da direção de Deus e da atuação do Espírito podemos ser bem-sucedidos em sua obra. Então, somente, meus queridos, na obediência da palavra é que nós vamos fazer a diferença. O objetivo da terceira parte da lição: apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelos cristãos. 3. Bênçãos atuais. Como novo povo de Deus, a igreja desfruta de benefícios que o próprio Deus estabeleceu para que ela viesse na era atual. 3:1. Eleição. O que é eleição? Eleição é o ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação. Então, meus queridos, eu preciso que, professores, preciso compreender esse versículo, porque senão nós entramos para a crença da predestinação. E tem muitos versículos que nós precisamos entender melhor. Claro que, como existe muita controvérsia em vários textos bíblicos, eu deixo aqui a minha opinião e você aí, por exemplo, procura ver as lógicas. Eu sempre procuro. A Bíblia nós interpretamos também pela lógica. Então, meus queridos, quando fala aqui dessa presciência que Deus sabia, não quer dizer o seguinte, que Deus escolheu aqueles que deveriam ser salvos. Quer dizer, se for assim, então seria pedra marcada. Só vai ser salvo aqueles que o Senhor marcou. Então, a presciência de Deus aqui, no meu entendimento, meus queridos, é de compreender que muitas pessoas aceitariam a fé, que muitas pessoas aceitariam o projeto de Deus. Porque se nós vamos para eleição, para aqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos, só aqueles que foram escolhidos que têm o direito de aceitar Jesus, então o que vai acontecer? Nós podemos deixar de pregar, quem crer e for batizado será salvo. Vai ter muitos versículos na Bíblia que nós vamos contrapor, contradizer, melhor dizendo, e aí nós vamos contradizendo aqueles versículos, nós não podemos pregar, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que ir mais profundo na palavra de Deus para que nós possamos entender a presença de Deus. Deus escolheu nos salvar em Cristo. Então, para a salvação, nós só seremos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo. Se todos foram escolhidos, porque a Bíblia diz que Jesus veio para que todo aquele que nele crê. Então, mas esse todos está separado daqueles que vão fazer uma escolha de estar com Cristo. Então, aqui diz, Deus não nos escolheu por algum mérito nosso, mas sim através de um ato livre, espontâneo, gracioso e amoroso de sua parte. Então, esses textos
que vem um pouquinho assim de difícil interpretação, que você precisa dar uma abrida, que vem na lição, você precisa abrir ele para entender melhor. Então aqui está dizendo que Deus não nos escolheu por um mérito nosso. Está falando quando Deus escolheu morrer por nós, escolheu nos dar a vida eterna, não foi mérito nosso, mas pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, enviou seu Filho para que morresse por nós. Mas somente aqueles que nele creem, aqueles que foram batizados, viveram a obediência, aqueles que nasceram de novo, passaram pelo novo nascimento, somente esses que são os eleitos. É uma escolha também nossa. Deus nos escolheu, mas vai depender de que eu queira aceitar essa escolha que Deus proporcionou para mim. E aqui é de ser eleito segundo a presciência de Deus. Aqui tem mais outro texto que está na lição, que é motivo de controvérsia e debate. Ele diz assim: ou seja, ele escolheu aqueles que anteriormente previu que iriam reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então é outra, precisamos dar uma parada aqui. Por exemplo, na sua presciência, Deus sabia que muitos aceitariam o sacrifício de Cristo. É isso que eu quero trazer aqui, para que nós não entramos aí para a doutrina da predestinação. Eu estou na Assembleia de Deus há mais de 41 anos. E o que eu vejo assembleiando pastores, meus queridos, pregando predestinação em nosso culto. São muitos que pregam a predestinação e depois vai para o apelo. Se você crê em predestinação, não precisa fazer apelo. O predestinado vai vir de qualquer forma. Uma vez que é predestinado, ele jamais vai ocorrer no erro de não vir. Então não faça apelo. Se você crê em predestinação, não faça apelo. Não pregue que Jesus vai salvar os que crerem. Não pregue dessa forma, porque você crê em predestinação. Então essa lição você tem que ir com muito cuidado, porque vai ter texto aqui que, se você não ler, reler, você passará para os seus alunos a doutrina da predestinação, como essa mesmo. Ou seja, ele escolheu aquele que anteriormente previu que iriam reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Quer dizer, esse texto fechado fica muito claro aí, muito parecendo que nós estamos crendo na predestinação. Então, isso nos mostra que, como igreja, apesar de não sermos merecedores, nós temos responsabilidade com nossas escolhas em obedecer às Escrituras. Vê aí no fechar, que quando fechou aqui dentro do texto, no fechar, o que nós encontramos agora? Que nós, como igreja, precisamos ter sabedoria na hora de fazer nossas escolhas. Então, fechando, dizendo, a escolha é nossa. Regeneração. Então eu vou mostrar para vocês regeneração e conversão. Vou primeiro falar da conversão. A conversão é o ato humano divino em que o ser humano, através da fé, responde positivamente à ação do Espírito. Veja aqui. Conversão é um ato do homem, que ele ouvindo a palavra, ele toma uma decisão e aí ele responde positivamente à ação do Espírito. E ele vai e aceita Cristo como Salvador. Então ele se torna um cristão. A regeneração é a ação divina em que Deus muda o coração do ser humano, tornando-o participante da natureza divina. É o novo nascimento. Então, regeneração. Aí vem Deus muda. Mas como Deus muda? Deus muda porque é o seguinte: agora, uma vez que nós nos convertemos a Cristo, uma vez que nós convergimos para o Evangelho, então agora nós temos total mudança de vida. Nós agora possuímos, somos possuidores dos frutos do Espírito, e nós acompanhamos a palavra, acompanhando a palavra, nós vamos tendo graça. E aí agora o nosso coração é mudado. E aí nós passamos pelo novo nascimento. Lembram que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, pois quem não nascer de novo não vai poder nem ver o reino de Deus. Então, na regeneração, que é a restauração da natureza humana, retornando originalmente
a ser ao que era antes que o pecado entrasse na humanidade. Então Adão e Eva, eles tinham uma vida regenerada. Mas com o pecado, o mal nos fez andar por caminhos escuros, por caminhos espinhosos. Temos comportamentos que não agradaria e que não agrada a Deus. Mas na conversão, nós restauramos tudo isso e voltamos à estaca inicial. A sermos morada do Espírito Santo e a vivermos uma nova vida regenerada com Cristo. Então é simultaneamente o início de uma vida nova e o retorno da vida e da atividade original. Se você aceitou Jesus, então você procura conhecer, procura aproximar dele, porque para ser cristão você precisa ter uma nova vida, viver em novidade de vida. Porque aí isso nos faz refletir sobre a nossa vida, se mudamos de fato ou se nos enganamos. Se você se converte e continua participando da mesma coisa que você participava, você não muda, porque há uma transformação do ser humano. Você é daquela mesma forma. As pessoas olhavam para você, não via a luz brilhando em você, e você continua da mesma forma. Então você não passou por essa transformação, você está se enganando. Então vamos rever, né, para que você possa entrar pelo processo, realmente aquele processo de conversão e regeneração. Então o verdadeiro discípulo de Jesus não pode mais ser o mesmo. É isso que eu estou ensinando. É isso que nós estamos ensinando na igreja. Aquele brigão não é mais. Aquele que não perdoava, ele perdoa agora, ele sabe perdoar. Aquele que, antes que a pessoa que o maltratasse terminasse da frase, ele o agredia, não, é diferente, ele não se coloca à mesma altura. Ele não se coloca na mesma posição, ele é servo. Meus queridos, nós precisamos entender, enquanto nós não entender, que nós não fomos chamados, meus queridos, para se colocar em um alto, para ser visto. Nós fomos chamados para servir, não para ser servido. Nós estamos querendo ser servidos. Então, meus queridos, uma vez que nós queremos ser discípulos de Cristo, então nós não podemos ser mais o mesmo. Esse deve ter uma vida de acordo com os preceitos de Deus. Então, se é um mendigo cristão, aqui está o estatuto, aqui estão as leis que regem a minha vida, e eu vou andar conforme a nova aliança em Cristo. 3.3, justificação. Justificação era o ato jurídico em que um juiz declarava um réu inocente. Ser justificado é ser livre da culpa e da condenação por parte da justiça. Então, meus queridos, nós alcançamos a justiça, o verdadeiro juiz liberou nós da nossa vida pregressa de resultados negativos, de ações negativas. E aqui Deus nos justifica. Eu sempre digo, meus queridos, eu acredito que pessoas que me assistem por essa aula, tem muita gente que tem um problema na vida, né? Como isso é normal, que a coisa mais fácil é errar, meus queridos. Você está olhando o erro dos outros, a coisa mais fácil desse mundo é errar. Então pessoas que cometeram alguma coisa, mas voltaram para a igreja. E o justo juiz, ele declarou inocente. Jesus agora, ele diz, eu não lembro dos seus pecados. Não é que Deus sofre de amnésia. Não é nada disso. É que aqueles pecados foram perdoados, então ele não vai ser mais contado. Tornou-se novamente a casa do Pai. Foi colocado de um anel no dedo, sandália nos pés. Ele está preparado para viver com a família novamente. Mas nós não conseguimos entender, meus queridos. O que nós vemos? Nós vemos que muitas pessoas se afastaram, que caíram em erro, voltam para a igreja. Deus perdoa, mas a igreja mantém um juiz sobre ele. Eu sempre digo, Davi seria excluído das Assembleias de Deus. Jamais Davi seria aceito na Assembleia de Deus. Nós pregamos muito sobre Davi.
mas não olhamos o que Deus fez na vida de Davi, o comportamento de Davi, o arrependimento de Davi, o que Deus fez na vida dele. Cantamos o salmo de Davi, mas com os nossos irmãos, que tem problema, que passou por dificuldade, que precisa ser inserido, nós desprezamos. É muito fácil, quando ele volta nós vamos e abraçamos. É como muitas vezes acontece nas igrejas, eu vejo nas igrejas e eu acho muito bonito. Quando chega uma pessoa, vai aquele monte de gente e abraça. Só que abraça naquele dia e esquece. Muitas pessoas só amam na igreja, meus queridos. Nós temos que ter muito cuidado. Eu acho lindo quando se encerra a oração e os irmãos abraçam um, abraça outro. Mas só na igreja. Quando nos encontramos, nós não temos desejo de nos encontrarmos. Então, meus queridos, não olhe para aquelas pessoas que voltaram para Jesus. Não olhe para as falhas que elas cometeram. Esqueça que ela tem um juiz que declarou ela inocente. E você fica revisando, vivendo de passado, parecendo um museu. E aí você condena, não, fulano não pode fazer isso porque ele fez isso e aquilo. Tem até competência, mas vamos olhar a vida pregressa dele. E daí? Se você dá ceia para o irmão não pode participar de atividade na igreja. O que é isso, meus irmãos? Então, meus queridos, estou falando de justificação. Vamos aprender a justiça de Deus, meus queridos. Nós julgamos conforme a aparência, mas Deus conhece o coração, meus queridos. Eu fico olhando a vida de Paulo. Paulo andou matando, sequestrando crente, né? Meu Deus, fazendo coisas horrorosas. Só que o Paulo fazia aquilo por amor à sua religião, que acreditava que estava servindo a Deus, e Deus conhecia o coração de Paulo, e por isso Paulo se tornou no homem que se tornou. Então, através de Cristo, nós somos inocentes diante de Deus, pois Ele levou sobre si nossos pecados. Não existe mais culpas. Então, uma vez perdoado, meus queridos, não existe mais culpa. O erro é você ficar apontando o irmão. Isso. O erro é seu, o problema é seu. Deixe de apontar, ore e ajude. Pois a vida é somente uma. Quando confessamos o nosso pecado e recebemos perdão de Deus, sentimos a paz de Deus que excede todo entendimento. Uma vez que nós nos aproximamos de Cristo, nós sentimos aí a nossa paz, porque agora somos novas criaturas. Vamos para a conclusão. Planejada na eternidade como o mistério de Deus, a igreja iniciou a sua história no dia de Pentecostes e continua até hoje criando e mudando histórias através da ação do Espírito Santo. A igreja, meus queridos, tem que fazer a diferença, tem que continuar mudando vidas. Pessoas que outrora se comportavam de forma inadequada, de forma prejudicial à sociedade. E as pessoas ficam admiradas porque elas estão hoje na igreja, porque o Evangelho é transformação, o Evangelho é novidade de vida e nós temos que continuar pregando esse Evangelho. Mas eu gostaria de te convidar para estar comigo na próxima lição, lição 3. Não perca a próxima aula, que vai falar sobre conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Então, meus queridos, se você gostou, compartilhe. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.